A questão toda, a reforma tributária é mais difícil que a reforma da Previdência, né? Tem a proposta encaminhada por Bernardo Api, que o deputado Baleia Rossi está encaminhando, de 5 impostos, 3 federais, 1 estadual, 1 municipal, se transformar num imposto só. Bem, tudo bem. Há uma questão que envolve as outras propostas, que é o seguinte: ninguém pode diminuir o quantum de tributos hoje no Brasil. Com a situação financeira das prefeituras, dos estados e da União, é absurdo imaginar que você vai diminuir a carga tributária. Não deve aumentar, mas não deve diminuir. Porque tem estados que pagam os seus salários atrasados dos seus funcionários públicos com 2, 3, 4 meses de atraso. Tem estados que o 13º é pago no ano seguinte, quase que no semestre seguinte. A situação é muito grave financeira, então isso não existe, não tem condições agora. A discussão, por exemplo, de uma possível CPMF ou algo, isso não se coloca, isso não passa, isso é impossível, pode tirar o cavalo da chuva. A ideia do Marco Sintra é horrorosa, isso não passa também. Essa discussão tem de ser feita gradualmente, homeopaticamente, para ver até que ponto o país pode chegar. É uma discussão antiga, até eu brinquei outro dia, essa discussão vem no mínimo desde 1789, lá em Ouro Preto, teve um certo Joaquim José da Silva Xavier, que era conhecido também pela alcunha de Tiradentes, que o pessoal não gostava muito do 20%, que era o quinto, né? E não terminou muito bem, no dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro, quando é sabido o que aconteceu com o Tiradentes. Então, toda a discussão tributária é muito longa. Os processos independentistas tiveram também a questão tributária presente, vide o processo norte-americano. Claro que teve outras questões, mas a questão tributária teve presente também no processo independente dos Estados Unidos. Essa é uma questão que é muito discutida. Tem de se pensar numa questão geral. Há discussão sobre impostos que seriam fundamentais, que nós não temos e que na Europa tem, né? Na França tem, por exemplo, né? Que é a questão do imposto sobre heranças, né? Só que aí você vai tocar numa questão que o andar de cima não gosta, né? Porque hoje no Brasil, proporcionalmente à renda, quem paga mais impostos são os pobres, né? Esses impostos estilo SMS é absolutamente injusto. Os mais pobres é que pagam. Só que os mais pobres não têm voz na política. Essa que é a questão. Quem tem voz na política é o andar de cima. Quem faz lobby é o andar de cima. O andar de baixo nem sabe o que é lobby, nem tem condições de se organizar. Vamos dizer a política como ela é. Não vamos, né? Parece aquela história do Nelson Rodrigues, a vida como ela é, a sessão que ele tinha. Vamos fazer a sessão, a política como ela é. Quem tem lobby, quem pressiona o parlamento, quem tem poder é o andar de cima. Quem não quer tocar em privilégios tributários que tem. Essa é a realidade, ou não? Claro que é, porque o Imposto sobre Herança tem um projeto, Pedro, do senador Fernando Henrique Cardoso, que tinha apresentado esse projeto, salvo engano, na década de 80, e até hoje eu não sei onde está. O Davi Alcolumbre deve achar em alguma gaveta perdida do Senado, tal. Então temos de discutir a questão geral. Tem essa questão, tudo bem, bonita, agora eu quero ver a questão tributária em relação ao andar de cima, ou em relação a ganhos do sistema financeiro. Porque não há no mundo um sistema financeiro com a lucratividade do brasileiro. Só que aí é mexer em vespeiro. Tem coisas no Brasil que no campo econômico você fala, fica todo mundo injuriado. Não é possível ter a dívida pública que nós temos. Você tem de renegociar o pagamento da dívida pública. O que você deve em 5, tem de pagar em 10 pagar em 20. Porque aí o Estado passa a ter capacidade de investimento em gastos de infraestrutura. Agora, um candidato a presidente que fala em renegociar o pagamento da dívida pública, vão falar que ele é contra o mercado. A grande questão, enquanto a gente não resolver essas questões que são consideradas impuras, heréticas, né? Por isso que eu gosto de discutir essas questões, nós não vamos sair na crise do Brasil. Temos de mudar o tributo, do andar de cima também. Temos de resolver a questão da dívida pública, mas tem de colocar o dedo na ferida. E nenhum candidato e nenhum presidente tem a coragem de fazer isso. De enfrentar, quando eu falo sistema financeiro, não é nacionalizá-lo, estatizá-lo, nada disso. Enfrentar no sentido correto, que tem de pagar os impostos devidos, a taxa de juros no Brasil, só tem no Brasil. Por que só tem no Brasil essa taxa de juros? Por que nós não temos taxa de juros diferentes? Qual a razão? Por que nós temos tantas reservas cambiais? Por que não podemos pegar 10% das reservas cambiais e investir em gastos de infraestrutura com enorme efeito multiplicador de emprego, de renda? Por que não? Por que nós continuamos com essa ortodoxia do Paulo Guedes, que é de uma incapacidade absoluta? Por que não ousamos com uma heterodoxia que pode dar resultados? É assim que o Brasil mudou. O Plano Real não era ortodoxo, era heterodoxo. E construiu uma novidade em 94. Por que nós não pensamos de forma original? Mas não, as receitas são sempre antigas, passadistas e não resolvem a crise do Brasil.